Depois de tudo pago, conseguimos chegar aqui em Portugal. Como? Eu conheço muita gente que veio com muito menos dinheiro e deu tudo certo, que acaba facilitando um pouco a vida. E se não fosse isso, eu acho que nem faríamos a conta portuguesa, porque a conta que a gente fez, gastaríamos com tudo, desde passagem, seguro viagem, tudo, passaporte. Você vai precisar de um carro. Então, hello povo, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que eu tô há muito tempo falando que eu vou gravar pra vocês. E hoje finalmente vai sair. Demorou, mas vai sair. Eu sei que tá um pouco desatualizado os valores, porém, continua sendo uma base para quem tá pensando em vir pra cá. Como alguns que já me seguem sabem, nós viemos para Portugal em 2023, mas nossa história começa bem antes disso. Foram muitos meses de planejamento, foram muitos meses guardando dinheiro para a gente chegar até aqui. E tudo começou com planejamento. Foi ver encarte de mercado, ver mais ou menos o que a gente consumia no Brasil, quanto que a gente gastaria com essas mesmas compras em Portugal. Foi vender tudo que tínhamos, enxugar ao máximo das contas, pagar tudo que a gente devia no Brasil. Realmente planejamento. Eu virei a louca da planilha. Tudo meu era planilha. O que mais me ajudou foi ver vídeos de gastos de vários youtubers e tirar um pouquinho do que eles falavam como base para poder fazer uma média e ver quanto gastaríamos. E no vídeo de hoje eu vou falar tudo, quanto gastamos de passagem, como que fizemos no primeiro mês, como que arrumamos casa, seguro viagem, todos os valores, mínimos detalhes eu vou tentar dar para vocês aqui. E se vocês não viram, nós temos outro vídeo no canal dizendo o motivo que viemos morar em Portugal. Então, se vocês tiverem interesse, vou deixar um link aqui abaixo para poder, no final desse vídeo, irem lá saber o porquê que viemos pra cá. Então, para começar, depois de ver um pouquinho de quanto gastaríamos com tudo, desde passagem, seguro viagem, tudo, passaporte, eu coloquei na minha cabeça que a gente tinha que fazer uma meta de 80 mil reais para trazer para cá, incluindo tudo. E essa era a meta. Passagem, hospedagem, seguro viagem, passaporte, primeiro mês aqui. E eu falei que eu só sairia do Brasil se eu tivesse uma reserva de emergência, que para mim seria 6 meses, pelo menos 6 meses de custos garantidos. Se a gente não conseguisse emprego, se desse algum problema no meio do caminho, então eu falei, não vou sair do Brasil se eu não tiver 6 meses de custos pagos. Na época, eu orcei mais ou menos 1.100 euros para ter de segurança, porque a gente vem pra cá, a gente não conhece o país, com criança, então não queríamos passar por nenhum perrengue no meio do caminho e essa era a meta, um valor de segurança para poder sair do país para imprevistos. Ainda no Brasil, nós tentamos pagar o máximo possível, então quando chegamos aqui, viemos já com dinheiro livre, assim, só dessa reserva de emergência e dos meses a seguir, do primeiro mês. O resto, quitamos tudo no Brasil. Já que eu sei que vocês são ansiosos e um pouquinho fofoqueiros, vou falar logo o quanto chegamos aqui em Portugal. Depois de tudo pago, conseguimos chegar aqui em Portugal com R$ 36.875,29 reais na conta e viemos com 7.494,26 euros na conta da Wise, que até hoje é a única conta estrangeira, internacional assim que usamos, é a Wise. Foi muito boa. A gente demorou até bastante tempo para poder fazer uma conta portuguesa, porque não tivemos nenhum problema com ela. Só fizemos a portuguesa mesmo porque tem o MBWay, que é como se fosse o Pix, que acaba facilitando um pouco a vida. E se não fosse isso, eu acho que nem faríamos a conta portuguesa, porque a conta que a gente fez aqui, não recomendo. A gente agora tem 2 contas, mas a primeira que fizemos, nossa. Então, os gastos que tivemos no Brasil antes de chegar aqui em Portugal foram passaporte, que na época gastamos R$ 257,25 por pessoa. As passagens aéreas, a gente deu uma sorte, assim, não sei se foi sorte ou livramento, que nós compramos pela 123 Milha, que na época tava, assim, uma loucura de preços. Nós pagamos R$ 4.368 para nós três, uma passagem de ida e volta, porque como viemos com manifestação de interesse, tínhamos que vir com ida e volta, porque tem que entrar no país. Para entrar no país, a menos que você chegue com visto, você tem que, não
sei. Eu acho que até com visto, dependendo do visto, você tem que ter passagem de volta. Mas você viajar pra fora, você tem que ter passagem de volta, ida e volta. Então, fizemos a passagem de ida e volta. Saímos do Rio de Janeiro dia 16 de junho. Tivemos uma parada em Paris. E chegamos em Portugal dia 18 de junho. Essa parada em Paris, a gente conseguiu até visitar um pouco lá a França e tal. Conseguimos ver a Torre Eiffel. Se quiserem, também tem vídeo no canal. É um dos primeiros vídeos que nós temos aqui. Foi a nossa saída do Rio, chegada em Paris. Eu vou deixar linkado aqui abaixo também esse vídeo. E eu não posso deixar de falar. Eles só emitiram nossas passagens praticamente uma semana do embarque. E já tava rolando aquele boato que eles estavam em falência, que não iam mais emitir passagem. A gente desesperado, ai meu Deus, o que a gente faz? Tá tudo pronto, já não tem mais nada. E deu certo. O importante é que deu certo. Como nós paramos um dia em Paris, chegamos lá à tarde e pegamos o voo para Portugal à tarde também, ficamos 24 horas em Paris. Fiz uma reserva no hotel lá, bem pertinho do aeroporto, e custou R$446. Chegando em Portugal, nós chegamos em Lisboa. E para ir de Lisboa para Porto, que foi, a gente saiu do aeroporto e fomos para casa de um amigo que mora no Porto, gastamos com o Flixbus R$245,97. Porém, já expliquei aqui no canal e em alguns vídeos anteriores que deu problema e fomos muito bem recebidos pelo Flixbus e perdemos o ônibus. Então acabou que a gente gastou mais uma passagem, foi o dobro do preço, mas a vida acontece. Seguro viagem. Nós fizemos o seguro de viagem pelo Bradesco Seguros. Na época, custou R$738,11. Nós três, o seguro viagem, que é obrigatório também para poder vir para Portugal. Para o estrangeiro, eu acho. Eu acho que qualquer país precisa ter seguro viagem. Mesmo nós viemos com o que hoje em dia é chamado de sedã, que é o CDAM, que é o acordo de Portugal com o Brasil para uso do hospital sem ter que pagar. Então, mesmo com isso, mesmo a gente tendo vindo com isso, tivemos que fazer o seguro viagem porque na imigração eles pedem seguro viagem, pedem passagem de volta e algumas outras coisas que eu já não me lembro. Logo assim que chegamos, a gente passou uma noite na casa desse nosso amigo lá no Porto e depois já viemos para Oiã. Nós pagamos um mês de hospedagem ainda no Brasil pelo Airbnb. E eu recomendo vocês comprarem com antecedência, porque nós compramos a hospedagem, assim, um pouco em cima. Acho que se a gente tivesse comprado com mais antecedência, sairia mais barato o valor, mas na época foi o mais barato que a gente achou, foi R$ 5.671,99. Um mês de hospedagem aqui em Oiã. E acabou que a gente ficou por aqui mesmo. Não tem intenção de sair daqui. Eu gosto muito dessa região de Oliveira do Bairro. E graças a Deus pareceu isso. Mas o que a gente fez para escolher essa hospedagem de Oiã? Ela é bem pertinho, acho que é 5 minutos andando da estação de trem, de comboio. Tinha cozinha, apesar de ser interior, dava pra gente ir assim no mercado a pé, tinha mercadinho, próximo. É bem próximo do centro de Oiã e foi a mais barata que a gente achou na época, então... e outra coisa, e ela é perto da área industrial, então a gente pensou, área industrial sempre tem muita movimentação de pessoas entrando em fábrica, saindo de fábrica, então a possibilidade de arrumar emprego depois é mais alta, então vamos pegar essa hospedagem em Oiã. Apesar, deu certo, graças a Deus. Então, quando estava quase acabando essa nossa hospedagem de Oiã, nós não conseguimos... Não, desde o início, quando a gente veio para cá, chegamos aqui em Portugal, a gente começou a pesquisar casa. E como as casas pediam documentação e a gente ainda estava nesse processo de arrumar documentação, sem ter emprego, sem ter recibo de vencimento, que os contra-cheque, é muito difícil arrumar casa, a gente imigrante. Quando aparecia uma casa, sempre tinha fila de espera, eles pediam quase um ano de caução, que agora eu acho que é lei, eu acho que agora é proibido até pedir um ano de caução, mas na época, assim, tava impossível arrumar casa, não queríamos morar em quarto, e o que nós fizemos? Compramos uma caravana e pagamos 5.500 na caravana. Tem vídeo da caravana, do dia que a gente comprou, reformando,
Já vendemos a caravana, vendemos até para uma youtuber, a Bruna Oliveira. Quem quiser, segue lá. Tem vídeo dela continuando a reforma que a gente fez. Ficou linda. Ela já me mandou o vídeo da caravana finalizada. Eu acho que ela nem postou no canal ainda, mas eu já vi o vídeo. Ficou linda, linda, linda. Mais bonita do que eu tava idealizando. E nós acabamos colocando essa caravana no mesmo lugar onde tínhamos reservado o hotel, porque lá tem uma parte de campismo e moramos lá 7 meses, eu acho. E foi ótimo, assim. Eu falo com o Daniel, se não fosse o Anthony, eu morava o resto da vida na caravana, porque eu amava morar na caravana, amava. Apesar do pessoal falar assim, vai morar na caravana e tal, ficava com pena da gente e tal, mas eu amava morar na caravana. É, minha ideia de aposentadoria é comprar de novo uma caravana e viajar pelo mundo. Como viemos morar numa área mais rural, aqui o transporte público não é muito bom. Apesar de ter o trem só passa praticamente de hora em hora e também é muito difícil locomover, é muito demorado. Então aqui, se você morar em um local que não for tipo centro de Lisboa, centro do Porto, centro de Aveiro, você vai precisar de um carro. Então, no primeiro mês mesmo, acho que na segunda semana, morando aqui, nós compramos o carro, que tem o vídeo da BM aí, que agora é xodozinho do Daniel. E agora que a gente casou, o Daniel falou que casou com ela também, porque fez a anunciação do nosso casamento com ela. A gente foi viajar de lua de mel com ela, então ele falou que casou com ela também, então perdi essa batalha. E ele agora vai viver o resto da vida com ela. E nós pagamos 1.330 nela. E é assim, veio para Portugal? Pense, vocês precisam de um carro, porque no frio é doído. Dá até pra andar de motinha, muita gente anda de motinha elétrica, mas no frio, época de frio, chove o tempo todo. E um carro tire a habilitação no Brasil, planejem-se para trazer dinheiro para comprar um carro, porque é, assim, essencial. E os empregos pedem carta de condução. Se você tiver uma lista de espera, uma lista para convocação de emprego e tiver 10 pessoas mais qualificadas que você que não tem carro e não tem carta de condução e você for menos qualificado e tiver carro e carta, provavelmente você vai ser escolhido e eles não. Então nós fizemos para nos organizar financeiramente. Primeiro, quitamos todas as nossas dívidas. Tudo que a gente tinha de dívida no Brasil nós quitamos. Como já estávamos pensando em melhorar a nossa vida, assim, nós já não tínhamos muitas coisas parceladas e tal, mas tudo que a gente quitou e tentamos enxugar o máximo possível de custos. Na época, quem já assistiu o vídeo já viu que saímos da nossa casa e fomos morar na casa do meu irmão / meus pais. Mora todo mundo junto lá, então aluguel a gente não precisou mais pagar. Tentamos enxugar o máximo possível e não gastava com praticamente nada nessa época, para poder juntar o máximo possível de dinheiro. Eu fazia planilhas com gastos, cada centavo gasto com qualquer bala a gente colocava, porque depois quando a gente olhava lá a planilha, a gente, caraca, gastamos isso aqui, não tinha necessidade. Então, acaba que você tendo a planilha com todos os seus custos, te dá mais essa visão de, caraca, tô gastando com besteira e tem uma meta lá na frente. Então, essa planilha eu acho, assim, ótima pra quem, até que não quer imigrar, mas quer ter mais controle na sua vida financeira, ter tudo com planilha, todos os gastos. Se eu comprei uma água na rua, planilha, tudo planilha, louca da planilha. Mas deu certo. Eu ficava olhando cotação do euro todos os dias. Todos os dias eu olhava pelo menos 3 vezes por dia. De manhã, quando eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era olhar a cotação do euro. De tarde, cotação do euro. De noite, cotação do euro. Se eu passava pela televisão e alguém estava vendo reportagem falando alguma coisa de Europa, de Estados Unidos, eu já olhava a cotação do euro, porque eu sabia que isso oscila muito. Acompanhava as especulações para saber quando ia descer, quando que ia subir, ficava ali o tempo todo acompanhando o euro, e isso deu muito certo. Na época, acho que os primeiros euros que eu comprei, consegui comprar 1 para 5, o euro, a cotação estava 5, aí depois eu consegui comprar 5,30, e conta desde a época que a gente veio pra cá, acho que desde a pandemia tá tendo bastante oscilação, foi assim, muito bom. Dica que eu dou pra vocês, que funcionou com a gente, é não comprar tudo de uma vez. Fique em observação dessas oscilações e sempre quando baixar bastante, assim, compra um pouquinho. Porque se subir,
você pelo menos comprou um pouquinho, entende? Se desceu muito, compra tudo. Aí vai da sua consciência. Mas se tiver nessa oscilação, descer um pouquinho, compra um pouquinho. Sobe, espera. Descer um pouquinho, compra um pouquinho. Foi o que eu fiz e consegui comprar um valor muito bom. Nós não transformamos em espécie, só trouxemos no cartão. Porque trocar dinheiro para espécie é muito caro. Mas tragam pelo menos 100 euros, porque a gente trouxe 5, 10 euros em espécie e quero nem falar sobre isso. E, gente, a gente não é rico. Nunca fomos ricos. E conseguimos... tudo bem que tivemos muita ajuda. Eu tenho muito a agradecer a minha família, porque eu tenho certeza que se não fosse eles para suprir esses gastos essenciais que muitas pessoas não conseguem tirar, que são os mais caros, eu tenho certeza que a gente não ia conseguir. Mas eu sei que eu sou privilegiada em relação a isso. E eu sei que nem todos teriam a mesma oportunidade de parar de pagar aluguel, alimentação, ter ajuda nesse sentido. Então, o que é... Nossa, bom, aluguel no Brasil é muito caro também. Então, tirando isso, já alivia muito o dinheiro que dava para guardar. E eu sei que sem eles eu não ia conseguir, mas é possível, é possível. Eu conheço muita gente que veio com muito menos dinheiro e deu tudo certo. Não recomendo vir com pouco, porque eu acho loucura. Pode dar certo? Pode, mas eu acho assim meio loucura, porque as pessoas que vieram com pouco dinheiro assim passaram muito perrengue, mas cada um sabe da sua vida, sabe suas condições e fazem suas melhores escolhas. A gente veio com criança, então eu preferi vir um pouco mais precavida, e eu sei que eu fui muito privilegiada por conseguir tanto apoio para poder chegar com tanto dinheiro, porque, gente, essa quantia que a gente conseguiu, eu não sei nem como que aconteceu. Eu falo, cara, é muito Deus na nossa vida, porque parece que a gente foi, tipo, empurrado. Tudo foi Deus falando assim, olha, vocês precisam ir pra Portugal. Aí eu falo na cabecinha de fulano, fala com ele sobre Portugal. Aí vinha videozinho, Portugal. Aí a gente começou a dar aquela, será? Aí, vamos aqui, passagem barata. Aí a gente, caraca, vamos conseguir adiantar nossos planos. Aí foi muita... Cara, eu até me arrepio em falar isso, que se não fosse Deus, a gente não tava aqui. Então, e o que eu recomendo? Tentem trazer o máximo de dinheiro possível, porque eu sei que se a gente não trouxesse tudo isso, a gente ia passar perrengue. A gente só não passou perrengue até hoje porque a gente trouxe isso tudo. E mesmo vindo com tanto dinheiro, o dinheiro acabou muito rápido. Então, como é real para euro, as coisas são muito caras. O dinheiro acaba muito rápido. No primeiro mês a gente gastou assim... E a gente não gastava com nenhuma besteira, gente. Era só o essencial e a gente gastou com muito dinheiro. Então, venham preparados, se organizem. A parte financeira é o principal para poder estabelecer a mente de vocês, porque se não fosse o financeiro, eu teria enlouquecido. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário. Eu juro que eu vou tentar responder o máximo possível. Eu sei que essas semanas eu não tô conseguindo responder, porque teve o casamento, a lua de mel, e agora que eu tô voltando pra ver as coisas aqui do canal. Mas eu prometo que os comentários que tiverem aqui abaixo, eu vou tentar responder o máximo possível, que eu sei que vão rolar muitas dúvidas. Eu espero que eu não tenha esquecido nada. Curte se vocês gostaram do vídeo. Ative o sininho. Novidade nesse canal. Agora nós temos o clube de membros, então se vocês puderem ajudar, faça o cadastro no clube e tem alguns benefícios para os membros. Então dá uma olhadinha lá para ver se vocês podem ajudar a gente. E é isso, um beijo e fui!